Chegamos à aula 9, pessoal, a nossa pré-despedida. E para isso eu preparei para vocês algumas ferramentas práticas de RH ou carreiras, tá? Então a gente já trabalhou algumas ferramentas ligadas ao recrutamento, a como eu consigo transformar os meus objetivos em metas, no conceito SMART. Só que nesse caso aqui eu trouxe algumas ferramentas para que você possa utilizar para alavancar a sua carreira ou até mesmo para suportar colegas. Muitas vezes você pode fazer alguma consultoria também utilizando essas inteligências artificiais, tá? Então, qual é a nossa missão, né? Utilizar ferramentas de IA para o desenvolvimento profissional e gestão de carreira, para que a gente possa melhorar a eficiência, o quê? Na criação de currículo, avaliação de competências e PDI. O que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Individual, tá? E para isso eu já trouxe uma notícia aqui, que esse tema é super atual, da Folha de São Paulo, mas que vem do Financial Times, tá? Só tá traduzido aqui, que é o quê? Coachbots ganham espaço e desafiam o mercado de coaching profissional, né? Então, o que acontece? No mundo artificial, né? Onde eu posso pedir conselho a qualquer momento, quando eu consulto, eu vou ter uma resposta, né? Então, para aqueles coaches que não são tão profissionais ou que são tão artificiais, efetivamente eles vão desafiar o mercado. Para aqueles que são profundos, que eles têm repertório, que eles já têm uma entrega técnica, isso não vai afetar, né? Mas é um ponto interessante para a gente avaliar como a IA também pode nos ajudar em relação a fazer essa alavancagem da nossa carreira, tá? Então, a primeira IA que eu mostro para vocês é a Mônica PDF Tools. E o que ela faz, tá? Ela é uma ferramenta gratuita para você verificar currículo com inteligência artificial, tá? Então, ela se autodenomina como um verificador de currículo com IA e ela vai analisar e fornecer um feedback instantâneo para aquele currículo que você colocou ali. E o que é interessante, ela ainda te dá um score para mostrar como é que está o seu currículo ali de 0 a 100, tá? Então, o login dela é bem simples, como as demais, você pode logar utilizando o seu Gmail ou uma conta de e-mail que você achar melhor, tá? E antes de eu mostrar aqui, eu só vou colocar as funcionalidades, tá? Então ela vai identificar os erros, como eu já disse, sugestões de melhoria e ela também vai garantir ali uma questão de confidencialidade dos dados. Os dados não são armazenados, eles são online e não são compartilhados com terceiros. É o que ela diz, né, pessoal? Mas é importante a gente saber dos nossos riscos, mas aqui até eu não acho que é um risco tão alto. Como eu disse anteriormente, você vai fazer o seu login através do seu Gmail e aqui você vai incluir o seu currículo. Você pode soltar ele em PDF, tá? Mesmo, ou você vai clicar no íconezinho que nós temos e ele vai abrir a barra para você procurar o currículo que tiver no seu desktop. E aqui eu fiz com o meu currículo, olha, esse é o currículo do professor Rafa. Ela me levantou 12 pontos, tá? De melhoria, então tem melhoria para fazer, né? Que bom que tem. E ela me deu um score de 88 se eu tô enxergando muito bem daqui, tá? Então, ela traz todos esses apontamentos em inglês e a ideia é que você possa depois, se você tiver dificuldade com o idioma, traduzir isso utilizando, né, as outras inteligências artificiais que nós temos acesso. Daí eu trouxe mais uma também dessas bem simples, mas que são bem efetivas, que é o Resuma Maker IA, que é uma plataforma que vai ajudar você, caso você não tenha o currículo, então, já tenho meu currículo, ou tem alguém que me passou o currículo para dar uma avaliada, Solução Centauro, vou lá, volto, né, e jogo na Mônica e consigo avaliar os pontos de melhoria. Aqui eu não tenho esse currículo e quero criar um do zero, né? Então, digamos que você é pai, mãe, tio, ou tem um sobrinho que está procurando ali, né, uma vaga de emprego, você fala assim, vou ajudar você. Você pode aplicar e mostrar essa ferramenta, tá? Então, você vai criar ali, você clica em criar, ele tem o idioma em português, então é só você selecionar e olha o tanto de modelo que ele traz. Aqueles modelos bem bonitos, né? Bem diferentes do modelo old school que eu utilizo.
E a partir do momento que você selecionar, é só você começar a escrever, ó, como se fosse um formulário, e ao lado aqui, ó, ele já vai me dando meu currículo, pronto para eu fazer a exportação depois. Então, o que eu gostei é uma interface legal, você não precisa ficar formatando, você ganha um tempo danado com isso, tá? E como seria a IA para PDI? Para o plano de desenvolvimento individual. Então, o que acontece para quem não é familiarizado com esse conceito? As empresas, muitas vezes, ou líderes, né, ofertam um feedback para você. Poxa, Rafael, você é muito legal, mas você precisa controlar melhor o seu tempo. Você não tem um controle da agenda. Então, se eu receber esse feedback, o que eu deveria fazer, né? O que as boas práticas indicam? Que eu possa justamente pegar, avaliar esse item, avaliar se faz sentido ou não. Eu vou concordar ou não, mas na maioria das vezes é um ponto de você avaliar e ter autopercepção, então tem esse problema de tempo, e cria um plano. Então, para eu me desenvolver em gestão do tempo, eu vou fazer um talk de gestão do tempo lá na Inbix, eu vou ler um livro, eu vou ouvir um podcast e eu vou fazer mentoring, por exemplo, com alguém que vai poder me ajudar com esse tempo, né? E eu construo esse plano e num prazo de 6, 12 meses, a ideia é que eu melhore, né? Como eu disse anteriormente, é melhor a gente fazer melhoria e não pioria. Só que muitas vezes a gente não consegue estruturar isso de uma maneira muito rápida ou que faça muito sentido pra gente, ou até controlar o tempo que a gente vai gastar. Então eu trouxe essa ferramenta, muita gente já conhece ela, é a Goblin Tools, e uma curiosidade aqui, ela foi desenvolvida, essa ferramenta, para pessoas que são neurodivergentes, tá? E o que quer dizer com isso? Você não precisa, na plataforma, logar com nenhum e-mail, ele não vai mostrar nenhuma propaganda para você, porque a experiência da plataforma já foi pensada para esse tipo de público, tá? E ela vai ajudar justamente quem tem, às vezes, uma dificuldade na gestão do tempo, a se organizar melhor, ou a criar um plano de ação efetivo, tá? Então, quais as oportunidades que eu trouxe aqui, ó? Preciso realizar um PDI, um plano de desenvolvimento individual, para aprimorar minha gestão do tempo, né? Então eu entro lá no Goblin Tools, coloco a minha dor, clico no maisinho que eu tenho aqui, tá? E ele vai me dar uma posição. Mas, ele te dá não esqueça de clicar na canetinha, que daí sim ele vai desdobrar. Então, a partir de agora, ele está desdobrando nos mínimos detalhes tudo aquilo que eu posso fazer para efetivamente eu me desenvolver na gestão do tempo. E tudo aquilo que eu tiver alguma dificuldade em relação ao passo a passo, eu posso ainda clicar e ele vai abrir uma nova árvore para mim. Então, isso facilita demais para que, por exemplo, você utilize isso para o PDI ou quando você vai ter um evento, por exemplo, super importante e você precisa ter certeza que você não vai esquecer de nada. Você pode colocar na Goblin Tools que ela vai te dar já no formato de checklist. Vai fazer uma viagem internacional, tem vários pontos para olhar, você é esquecido. Goblin Tools. Além dessa funcionalidade que eu mostrei aqui, ela tem mais outras duas funcionalidades que outras IAs têm, mas que se você utilizar aqui, talvez você goste mais da interface. Uma é o julgamento, tá? Então você pega o seu e-mail, joga para ela no ponto julgamento e quando você joga para ela, ela vai mostrar se você efetivamente está sendo aqui, ó, mostrar para vocês, ó. Judge, do lado do professor ali. Então, ele vai abrir uma caixinha, você cola o seu texto, ele vai falar se você está sendo rude ou não, se você está sendo irônico ou não. Como eu disse, essa ferramenta foi criada, né, justamente para um público específico, que muitas vezes, quando ele consultar aqui, ele já vai conseguir ter acesso a várias informações que vão ajudar ele ou no desenvolvimento profissional, pessoal, ou até mesmo evitar passar uma mensagem que ele não queria passar. E qual é o nosso desafio, pessoal, aqui para essa aula e para essas ferramentas, tá? Explorar uma dessas ferramentas e aplicá-la em um cenário real dentro do ambiente corporativo. Seu, né? Então é a sua carreira, então avalie um currículo que você tenha, caso isso seja uma prioridade, ou trace um plano de desenvolvimento individual e passe também a ofertar essa ferramenta para demais colegas ou outros profissionais que podem te procurar como referência, porque certamente a combinação da IA com o seu conhecimento
com esse capital intelectual vai te ajudar demais. Até a próxima!